Se você entrou nesse vídeo para aprender um pouco mais da palavra, de forma rápida, simples e objetiva, você entrou no vídeo certo. Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. E sem demora, sem delongas, vamos para o estudo, tá bom? Nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 27 ao 36. Vamos lá? Olha o versículo 27 de João 12. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Observa que Jesus está falando da morte dele. Nos versículos anteriores, você pode ver aí no vídeo anterior, que Jesus começa a falar da morte dele, começa a falar da necessidade realmente da morte dele, e para que haja frutos, né? E muitos frutos. E aqui Jesus está falando que, assim, Pai, salva-me desta hora. Será que ele ia falar isso? E ele vai dizer assim, não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Então Jesus, ele veio com um propósito. Um dos propósitos foi pregar o Evangelho, curar, fazer sinais. E o propósito maior, se eu posso dizer assim, maior, né, que todos ali têm os seus pontos e a necessidade, né? Porque veio para se cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento. Mas um grande propósito, o que era a morte de Jesus e a ressurreição, é claro. A morte de Jesus levando sobre ele os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. E observa aí no versículo 28, que vai dizer, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. Então veio uma voz do céu. E nesse momento, as pessoas que estavam reunidas ali, eles ouviram essa voz do céu. Observe o versículo 29, que vai dizer, a multidão que estava ali, a multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Versículo 30. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Nesse momento, quando Jesus fala que a voz não veio por causa dele, não veio na verdade para convencer Jesus. Essa voz, na verdade, veio para trazer a informação para o povo que estava ouvindo. Um dos propósitos que Jesus veio e que o Espírito Santo está na terra hoje é para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, através disso, através dessa voz que Deus falou do céu, foi para trazer um testemunho do próprio cumprimento e do que Deus estava falando. E as pessoas ouvindo aquilo, ia ter uma noção que o próprio Deus estava glorificando. Alguns talvez aqui lendo esse versículo vai imaginar que eles não entenderam o que foi dito ali. Mas alguns estudos bíblicos vai dizer que eles ouviram, né, aquela voz. E alguns, quando fala que a multidão que ali estava, que ouviu aquela voz, no versículo 29, dizia ter ouvido um trovão. Nesse momento é que a voz foi tão poderosa que foi como um trovão. Mas foi entendido, entendeu? Por aquelas pessoas. E aí outros vão dizer bem assim, foi um anjo que lhe falou. E aí a voz, e aí Jesus deixa bem claro, então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz. Eles entenderam que era uma voz. E Jesus bateu nessa tecla. E sim por causa de vocês. E observa, se não fosse algo que desse para entender ou para ouvir, não tinha como João escrever no Evangelho que diz o que foi dito, né? Que veio uma voz do céu e falou o que? Está dizendo no versículo 28, eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. Olha o versículo 31 agora. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Quando Jesus fala bem assim, chegou o momento deste mundo ser julgado, que julgamento é esse, né? O mundo ser julgado, o julgamento foi lançado em Jesus na cruz. Então o julgamento que estava sobre o mundo, o julgamento que estava sobre nós,
foi lançado em Jesus na cruz. E ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Pode ter certeza disso. Olha o versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esse levantado da terra é crucificado, né? Ele foi levantado da terra. E ele diz bem claro, atrairei todos a mim. 33. Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. Eu aproveito esse versículo 33, que está explicando o versículo 32, para olha, observa, eu gosto de lembrar isso. Quando você lê um versículo, lê os versículos anteriores e o que vem depois. Porque a maioria das vezes, ou uma boa parte, os próprios versículos vêm explicando o versículo que você acabou de ler. E quando a gente lê só um versículo, dificilmente a gente vai lembrar o contexto e vai entender. E quando ele fala no versículo 32, vou ler o 32 e o 33 juntos, vai dizer: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele falou de ser levantado, aí vai dizer: Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. Ele estava falando sobre a morte e morte de cruz. Então, antes mesmo de acontecer a morte dele, de ser preso, de ser humilhado e ser crucificado, ele já falava que iria morrer e que tipo de morte ele iria morrer. Olha o versículo 34. A multidão disse: Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Eles estavam entendendo ali mais ou menos algumas coisas, né? Aí vai dizer, quem é esse Filho do Homem? Versículo 35. Jesus respondeu: Ainda por um pouco a luz está com vocês. Ande enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha esse finalzinho do versículo. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Eu gosto de pegar esse versículo aqui, essas partes de versículos, e lembrar que quando a pessoa está andando nas trevas, ela não sabe para onde vai, ela está perdida. Às vezes ela acredita que está certo, sabe? Então eu aproveito esse momento e falo para você que hoje está na luz e sabe para onde está indo e para onde deve ir. Tenha paciência para as pessoas que estão nas trevas. Quando eu estava nas trevas, eu achava que eu estava certo. Eu achava que eu estava indo para um caminho certo, que eu não estava nada errado. E assim muitas das pessoas que estão nas trevas não sabem para onde vai, não sabem o caminho, né? Mas acredita que está certo. Acredita que está mais certo do que quem está na luz. Então tenha paciência, continue orando, continue buscando. E as oportunidades com sabedoria, fala alguma coisa da palavra, mas com sabedoria. E aí vou ler o finalzinho do versículo 35 de novo, que diz: E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então é uma afirmação de Jesus, não é um achismo, é uma afirmação. E o versículo 36 vai dizer: Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Esse ocultou-se deles, né, não é ocultar de todo mundo, mas é da multidão, porque nesse momento os fariseus, o pessoal ali que era contra Jesus, já estava o tempo todo tramando contra Jesus. Então, cada tempo que foi passando, Jesus teve que se ocultar mais, ficar mais reservado, não aparecia ao público como ele aparecia no início do ministério. E quando falam, enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, ele estava mostrando que ele iria morrer. Ele estava falando sobre a morte dele. Olha, eu vou morrer, eu vou partir. E fala para que se tornem filhos da luz, né? Para aproveitar o momento que tinha Jesus ali na carne, ali ainda como ser humano. A Bíblia vai nos ensinar que ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele passou pelas dificuldades que o ser humano também passa. Claro que a diferença é que ele não pecou, não é isso? E aí, finalizando, vai dizer, depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Mas esse capítulo ele não acaba aqui, tem continuidade. Eu te aguardo no próximo vídeo, vai estar aparecendo aqui a playlist
e você pode entrar aqui. Quando ser postado o próximo vídeo vai estar aqui na playlist. E só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, entre aqui, se inscreva no canal e ative o sininho aí como todos, para você receber as próximas notificações, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo, que Deus abençoe.